Uma mulher virgem sempre desejou uma vida além da miséria que a cercava, mas as limitações de seu passado a impediam de ver uma saída. O milionário, dono de um império financeiro, apareceu oferecendo-lhe muito dinheiro, mas com uma condição: submeter-se ao seu controle. Mas a mulher, ao perceber o jogo de manipulação, decide que não seria mais uma peça em seu império. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A chuva castigava impiedosamente as janelas rachadas do apartamento apertado de Lúcia Moraes, no sul de São Paulo. Aos 28 anos, ela havia passado a maior parte de sua vida lutando contra a força gravitacional de suas circunstâncias. Esta noite não era diferente enquanto ela se sentava à pequena mesa da cozinha, cercada por contas atrasadas iluminadas pela luz fluorescente áspera acima. Não é suficiente. Ela sussurrou, somando os números pela terceira vez. Seu segundo emprego como bartender no Beira-Mar havia ajudado. Mas entre as contas médicas de sua mãe e o aumento do aluguel, ela estava se afogando. Novamente. Lúcia olhou para a fotografia emoldurada em sua geladeira. Ela, aos 10 anos, em pé com sua mãe, em frente ao antigo prédio de apartamentos. Naquela época, os olhos de sua mãe ainda brilhavam com possibilidades, antes da fábrica fechar, antes da doença, antes de tudo desmoronar ao redor delas. Ela aprendera jovem que, em um lugar como o sul de São Paulo, sonhos vinham com datas, de validade. Para mulheres como ela, de famílias como a dela, oportunidades eram tão escassas quanto bilhetes premiados de loteria. A faculdade havia sido um breve vislumbre de esperança, abandonado quando sua mãe adoeceu pela primeira vez. 7 anos depois, Lúcia havia se familiarizado com o gosto amargo do potencial não realizado. Seu telefone vibrou contra a mesa. Sara, sua chefe no restaurante sofisticado de Moema, onde trabalhava como recepcionista durante o dia. Preciso que você trabalhe no evento Mendonça amanhã à noite. Sara disse sem preâmbulos. Melissa ligou dizendo que está doente, e você é a única com experiência suficiente. Lúcia hesitou. Estou escalada para o bar amanhã à noite. Este paga o triplo, Sara respondeu. E Mendonça pediu especificamente nossa melhor equipe. Todo mundo que é alguém em São Paulo estará lá. O nome Mendonça enviou um arrepio pela espinha de Lúcia. Mesmo em seu mundo, todos conheciam Eduardo Mendonça, o investidor de 39 anos cujo nome adornava prédios por todo o horizonte de São Paulo. Os sussurros sobre ele variavam de admiração a medo. Ele transformara uma herança modesta em um império financeiro através de métodos que alguns chamavam de brilhantes e outros de impiedosos. Estarei lá, Lúcia disse, já calculando quantas contas o dinheiro extra cobriria. Na noite seguinte, Lúcia estava no grande salão de Festas da Torre Mendonça, um monumento de 60 andares à riqueza que dominava o horizonte de São Paulo. Ela usava o vestido preto e pérolas, que eram o uniforme não oficial da equipe de catering, seu cabelo castanho preso em um coque arrumado. Ao seu redor, a elite paulistana se misturava em vestidos de estilistas e ternos sob medida, o ar perfumado com fragrâncias caras e privilégio. Champanhe para a mesa 7 agora, sibilou a coordenadora do evento, empurrando uma bandeja em suas mãos. E lembre-se, você é invisível a menos que falem com você. Lúcia navegou pela multidão mantendo os olhos baixos, mas alerta. Ela havia aprendido a coreografia desses eventos, como deslizar entre conversas, antecipar necessidades e permanecer despercebida. Os ricos preferiam um serviço que parecesse mágico. Necessidades atendidas sem o lembrete desconfortável do ser humano realizando a tarefa. Quando ela se aproximou da mesa 7, uma risada profunda cortou o ruído ambiente da gala. Apesar de si mesma, Lúcia olhou para cima. Eduardo Mendonça estava sentado no centro da mesa, comandando a atenção sem esforço. Cabelos escuros com têmporas prateadas emolduravam um rosto que parecia esculpido pela própria ambição. Mandíbula forte, olhos cinzentos penetrantes e um sorriso que sugeria que ele conhecia segredos sobre todos na sala. Ele vestia riqueza como uma segunda pele. Seu smoking sob medida enfatizando ombros largos
e a postura confiante de um homem acostumado a ser obedecido. Lúcia começou a colocar taças de champanhe ao redor da mesa, seus movimentos precisos e ensaiados. Quando ela chegou a Mendonça, a mão dele roçou contra a dela enquanto ele alcançava sua taça. "Obrigado", ele disse, sua voz um ronco baixo que a fez parar no meio do movimento. Os ricos raramente reconheciam a equipe de serviço. Eles, certamente, não agradeciam. Lúcia olhou para cima, encontrando seu olhar diretamente pela primeira vez. "De nada, senhor", ela respondeu, profissional, mas fria. Algo tremulou nos olhos dele, surpresa talvez com sua resposta composta. A maioria das pessoas ao seu redor ou o adulava ou se acovardava. Ela não fez nenhum dos dois. "Seu nome?", ele perguntou. "Lúcia Moraes", ela respondeu, agudamente consciente dos olhares curiosos dos outros à mesa. "Lúcia", ele repetiu, como se testando como o nome soava. "Você normalmente não trabalha nesses eventos." Não era uma pergunta, mas uma afirmação de fato. Lúcia sentiu uma onda de desconforto. Como ele saberia disso? "Estou substituindo o Sr. Mendonça", ela disse, mantendo seu comportamento profissional. Os lábios dele curvaram-se em um leve sorriso. "Bem, espero que você substitua com mais frequência." A conversa à mesa foi retomada, e Lúcia recuou, perturbada pela troca. Conforme a noite progredia, ela sentia o olhar dele seguindo-a pela sala. Não exatamente predatório, mas avaliador, como se ela fosse um quebra-cabeça que ele estava tentando resolver. Perto da meia-noite, conforme a gala terminava, Lúcia estava organizando as taças em uma área de serviço quando uma sombra caiu sobre a mesa. "Senhorita Moraes", Eduardo Mendonça disse, parado mais perto do que a etiqueta ditaria. "Espero não estar interrompendo." Lúcia endireitou-se, mantendo uma distância profissional. "De forma alguma, Sr. Mendonça. O senhor precisa de algo?" Ele a estudou por um momento, com a cabeça ligeiramente inclinada. "Você é diferente dos outros que trabalham nesses eventos. Você se porta com dignidade. É refrescante." O elogio, se é que era um, deixou Lúcia desconfortável. "Estou apenas fazendo meu trabalho, senhor." "Gostaria de oferecer-lhe uma posição", ele disse abruptamente, "em minha equipe pessoal." Lúcia piscou pega de surpresa. Eu já tenho emprego, Sr. Mendonça." "Independentemente do que pagam, triplicarei", ele respondeu, como se o assunto estivesse resolvido. "Minha assistente entrará em contato com você amanhã com os detalhes." Antes que ela pudesse responder, ele pressionou um cartão de visita em sua mão, seus dedos demorando-se contra a palma dela por um momento além do necessário. "Considere cuidadosamente, senhorita Moraes. Oportunidades como esta não aparecem com frequência para alguém na sua posição." As palavras feriram com sua precisão. Pessoas do sul de São Paulo não recebiam oportunidades como esta, seja lá o que esta fosse. "O que exatamente envolveria esta posição?", ela perguntou, sua voz firme apesar de seu coração acelerado. O sorriso dele se aprofundou, revelando uma pequena covinha em sua bochecha direita. "Vamos chamar de um papel de assistente pessoal por enquanto. Suas responsabilidades evoluiriam com base em suas capacidades." A ambiguidade enviou sinais de alerta correndo pela mente de Lúcia, mas a realidade de sua situação parecia maior. As contas médicas de sua mãe, o aviso de despejo iminente, seus próprios sonhos adiados. "Vou considerar", ela disse finalmente. "Excelente", ele respondeu, sua confiança sugerindo que nunca duvidara de sua resposta. "Estou ansioso por nossa parceria, Lúcia Moraes." Enquanto ele se afastava, Lúcia olhou fixamente para o cartão de papel grosso em sua mão. Letras pretas em relevo sobre branco imaculado. Eduardo Mendonça, CEO, com um número privado escrito à mão no verso. Mais tarde naquela noite, em seu apartamento silencioso, Lúcia pesquisou sobre Eduardo Mendonça mais detalhadamente. Os artigos pintavam um quadro de um empresário brilhante, mas impiedoso, que havia ascendido ao poder através de uma combinação de aquisições estratégicas e táticas agressivas. Empresas que se opunham a ele
tendiam a colapsar sob circunstâncias misteriosas. Pessoas que o contrariavam desapareciam completamente do mundo dos negócios. No entanto, ele tinha uma imagem pública cuidadosamente cultivada, filantropo, solteiro, cobiçado filho dourado de São Paulo. A contradição a deixou desconfortável. A respiração laboriosa de sua mãe vinda do quarto lembrou Lúcia do custo do orgulho em um mundo projetado para quebrar pessoas como elas. O aviso de despejo no balcão, as contas médicas empilhadas ao lado, o cansaço constante de trabalhar em 2 empregos, tudo isso pesava sobre ela enquanto olhava para o cartão de Mendonça. O homem oferecia escape, mas Lúcia não conseguia se livrar da sensação de que a ajuda dele viria concorrentes invisíveis. Mas que escolha ela realmente tinha? Sonhos tinham datas de validade no sul de São Paulo e os dela já haviam expirado há muito tempo. Com dedos trêmulos, ela pegou seu telefone e discou o número. 3 meses depois, Lúcia estava diante das janelas do chão ao teto da cobertura de Eduardo Mendonça, em Higienópolis, observando o pôr do sol sobre o Parque Ibirapuera. O vidro estava frio contra seus dedos, um contraste marcante com o calor que havia inundado sua vida desde que aceitou a oferta dele. Sua mãe agora recebia tratamento no principal centro médico de São Paulo, onde especialistas ofereciam esperança em vez de simpatias perfunctórias. Lúcia havia se mudado do apartamento apertado no sul de São Paulo para um condomínio elegante em Pinheiros, pago pelo Grupo Mendonça como parte de seu pacote de compensação. Seu guarda-roupa havia se transformado de funcional para elegante, sua aparência agora refletindo os círculos em que se movia. Lindo, não é? A voz de Eduardo veio de trás dela, seguida pelo suave tilintar de gelo contra cristal. Ele entregou-lhe um copo de uísque, do tipo caro que ele preferia, e ficou, ao lado dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir seu perfume característico. Sim, Lúcia concordou, pegando o copo, mas não bebendo. Às vezes não parece real. Eduardo riu, o som quente mas controlado como tudo sobre ele. Essa sensação passa. Eventualmente você vai se perguntar como viveu de qualquer outra maneira. Lúcia virou-se para estudá-lo. Nos 3 meses desde que começara a trabalhar como sua assistente pessoal executiva, ela havia testemunhado muitas facetas de Eduardo Mendonça. Ele podia ser charmoso, brilhante e ocasionalmente até gentil. Ele também podia ser calculista, manipulador e friamente eficiente ao lidar com problemas. Suas funções oficiais incluíam gerenciar sua agenda pessoal, coordenar com sua equipe doméstica e atuar como sua acompanhante em eventos onde uma parceira seria esperada, mas compromisso seria implícito. O papel borrava fronteiras profissionais e pessoais de maneiras que deixavam Lúcia cada vez mais desconfortável, mesmo enquanto se acostumava com o estilo de vida que proporcionava. A gala dos Almeida é amanhã à noite, Eduardo disse, bebericando. Seu uísque. A filha deles acabou de anunciar seu noivado com o filho do senador Vieira. Uma aliança bastante estratégica. Lúcia assentiu, já mentalmente selecionando a vestimenta apropriada. Confirmei nossa presença. Traje black tie, chegada às 8. Use o vestido azul, ele disse, seu tom tornando claro que isso não era uma sugestão. Aquele de Milão, complementa seus olhos. Como quiser. Lúcia respondeu a frase ensaiada vindo facilmente agora. O olhar de Eduardo demorou-se em seu rosto. Você se adaptou notavelmente bem, Lúcia. A maioria das pessoas teria desmoronado sob a pressão dessa transição. Eu não sou a maioria das pessoas, ela disse simplesmente. Um sorriso brincou nos cantos de sua boca. Não, você certamente não é. É por isso que você está aqui. Aqui, no círculo íntimo dele, onde ela aprendera mais sobre a realidade do império de Eduardo Mendonça do que a maioria jamais saberia. Ela vira os contratos projetados para falir concorrentes. Ela observara as ameaças sutis entregues com um sorriso. Ela testemunhara como ele isolava sistematicamente aqueles ao seu redor, tornando-os dependentes de sua aprovação e generosidade. Ela também começara a notar seu cuidadoso interesse nela. Não exatamente romântico. Eduardo não.
Parecia capaz desse tipo de vulnerabilidade. Era algo mais possessivo, como se ela fosse uma aquisição particularmente interessante que ele ainda estava catalogando. Renata Campos ligou novamente hoje, Lúcia disse, mudando de assunto. Renata era a CEO de uma startup de tecnologia que Eduardo vinha pressionando para vender a ele por meses. A expressão de Eduardo endureceu. E ela está disposta a se reunir, mas não a vender. Ela acha que ainda há um caminho para a parceria que não envolva o Grupo Mendonça absorver completamente sua empresa. Ele pegou o copo dela, colocando-o de lado junto com o seu. Ela vai aprender. Todos aprendem eventualmente. A confiança casual com que ele dispensou a resistência de Renata enviou um calafrio através de Lúcia. Ela vira o que acontecia com aqueles que desafiavam a vontade de Eduardo com muita força. Eles não apenas perdiam negócios, perdiam reputações, relacionamentos, futuros. Talvez, Lúcia disse cuidadosamente, uma parceria poderia realmente beneficiar ambas as empresas. A inovação dela combinada com seus recursos. Eu não. Pedi sua opinião estratégica, Lúcia. Eduardo interrompeu, sua voz suave, mas afiada como aço. Renata Campos construiu algo valioso em meu território. O resultado é inevitável. Lúcia engoliu sua resposta, reconhecendo o aviso em seu tom. Isso estava acontecendo com mais frequência. Momentos em que ela ultrapassava os limites que ele havia estabelecido silenciosamente para seu papel. Cada vez, seu lembrete era gentil, mas inconfundível. Seu lugar no mundo dele existia por prazer dele. Mais tarde, naquela noite, enquanto jantavam no terraço da cobertura, o telefone de Eduardo tocou. Ele olhou para a tela, sua expressão mudando. Sutilmente. Com licença, ele disse, levantando-se da mesa. Preciso atender isso. Lúcia assentiu, observando enquanto ele caminhava para o lado mais distante do terraço, sua postura tensa. Embora ela não pudesse ouvir suas palavras, sua linguagem corporal transmitia raiva controlada. Quando ele retornou, uma cuidadosa máscara de calma havia descido sobre suas feições. Problema? Ela perguntou. Nada que eu não possa resolver, ele respondeu com desdém. Embora eu precise fazer uma viagem ao Rio de Janeiro amanhã. Você virá comigo. Não era um pedido. Lúcia havia aprendido que Eduardo raramente fazia pedidos. Ele declarava expectativas e outros as cumpriam. Claro, ela disse, vou remarcar a gala dos Almeida. Seus dedos bateram uma vez contra a mesa, o único sinal externo de sua irritação. Não é necessário. Voltaremos a tempo. O jato estará pronto às 6. Lúcia assentiu, ajustando calendários mentais. Devo preparar algum documento para a reunião. Isso não será necessário, ele disse, seu tom encerrando o assunto. Este é um assunto pessoal. Essas palavras, assunto pessoal, haviam chegado a sinalizar situações em que Eduardo operava fora, até mesmo dos limites agressivos de suas práticas normais. De negócios. Lúcia havia vislumbrado os resultados desses assuntos pessoais em telefonemas sussurrados, em concorrentes que, de repente, enfrentavam investigações criminais, em antigos associados que se encontravam abruptamente incluídos em listas negras em todos os setores. O conhecimento sentou como uma pedra em seu estômago. Ela estava cúmplice agora, por mais perifericamente. O dinheiro que pagava pelo tratamento de sua mãe, seu apartamento, sua nova vida, tudo isso conectado a esses assuntos pessoais. Naquela noite, depois que Eduardo havia se retirado para seus aposentos privados, Lúcia permaneceu no terraço, contemplando as luzes da cidade abaixo. Desta altura, São Paulo parecia uma constelação de possibilidades. No entanto, ela se sentia cada vez mais presa, sua gaiola dourada tornando-se mais confinante a cada dia que passava. Seu telefone vibrou com uma mensagem de sua mãe. Acabei de terminar a fisioterapia. O médico diz que estou fazendo progressos notáveis. Como fui tão sortuda em ter você. A garganta de Lúcia apertou. Este era o preço. A vida de sua mãe, o conforto de sua mãe, o futuro de sua mãe. O que ela não sacrificaria por isso? Uma notificação separada apareceu. Um e-mail do sistema de Eduardo, encaminhando automaticamente confirmações de reuniões que envolviam viagens.
A reunião no Rio estava agendada com alguém chamado Marcos Veiga, em um endereço discreto, em Copacabana. O nome não era familiar entre as conexões comerciais legítimas de Mendonça. Curiosidade e desconforto batalhavam dentro dela. Contrariando seu bom senso, Lúcia abriu seu tablet e pesquisou por Marcos Veiga. Os resultados eram escassos, mas esclarecedores. Um ex-executivo financeiro que enfrentara acusações por informações privilegiadas 5 anos atrás. Acusações misteriosamente retiradas antes do julgamento. Ocupação atual desconhecida. O tipo de pessoa que Eduardo contataria para um assunto pessoal que requeria voar para o Rio de Janeiro com pouco aviso. Lúcia fechou o navegador, coração acelerado. Ela estava cruzando uma linha ao investigar, mas não conseguia se impedir de querer saber em que teia estava enredada. Conhecimento era poder, e poder era algo que Eduardo a ensinara a valorizar acima de quase tudo. Na manhã seguinte, vestida, com um terno azul marinho sob medida, Lúcia acompanhou Eduardo ao seu campo de aviação privado, onde o elegante jato do Grupo Mendonça aguardava. Enquanto se acomodavam em assentos de couro macio, Eduardo entregou-lhe uma pasta fina. Já que você está aqui, pode muito bem ser útil, ele disse, seu tom quase brincalhão. Revise estes arquivos sobre a próxima legislação do senador Vieira. Preciso saber onde estão as vulnerabilidades. Lúcia aceitou a pasta, reconhecendo a distração pelo que era. Claro. Enquanto o jato subia acima das nuvens, Lúcia sentiu o peso das escolhas feitas e limites cruzados. Ela havia desejado liberdade das limitações de seu passado, uma chance de determinar seu próprio destino. Mas agora vivia de acordo com a agenda de Eduardo, as expectativas de Eduardo, o mundo de Eduardo. Que tipo de liberdade era essa? Ela olhou para Eduardo, que estava revisando documentos em seu tablet. Ele olhou para cima, captando seu olhar com uma intensidade que sugeria que ele poderia ler seus pensamentos. Dúvidas, Lúcia? Ele perguntou, suavemente. Não, ela mentiu, controlando suas feições em profissionalismo neutro. Só pensando no dia pela frente. Seu sorriso lento disse a ela que ele não acreditava nela, mas ele escolheu não desafiar o engano. Essa era a maneira de Eduardo, permitindo pequenas rebeliões enquanto mantinha o controle final. Ele permitia sua dignidade em questões menores, o que fazia sua rendição em questões maiores parecer uma escolha em vez de coerção. Bom, ele disse, voltando ao seu tablet, porque tenho planos para você, Lúcia Moraes, planos que se estendem muito além do que você pode imaginar atualmente. As palavras pairaram entre eles, tanto promessa quanto ameaça, enquanto o jato os levava em direção ao Rio de Janeiro e qualquer assunto pessoal que os aguardava. Lúcia olhou pela janela para o céu infinito, perguntando-se em que ponto o preço de seus sonhos havia se tornado alto demais para pagar. Você se tornou um grande trunfo, Lúcia, Eduardo comentou enquanto eles viajavam em seu elevador privado para o andar executivo da Torre Mendonça. 6 meses haviam se passado desde aquela fatídica noite na gala. E Lúcia havia se tornado uma presença constante no mundo de Eduardo, poderosa, polida e cada vez mais conhecedora do funcionamento interno de seu império. Meu objetivo é superar expectativas, ela respondeu com a confiança medida que havia cultivado. A incerta bartender do sul de São Paulo havia desaparecido. Em seu lugar estava uma mulher que navegava por reuniões de negócios de alto risco e eventos sociais com graça ensaiada. A aprovação de Eduardo a aqueceu apesar de si mesma. A fusão com Almeida não teria acontecido sem sua perspicácia. Você identificou vulnerabilidades que eu perdi. As portas do elevador se abriram diretamente na suíte executiva, tudo vidro reluzente, aço e poder. Carolina Ramos, diretora operacional de Eduardo, esperava com um sorriso tenso que não chegava aos olhos. Aos 45 anos, Carolina representava tudo o que Lúcia uma vez pensou inatingível. Faculdade de Administração da USP, escritório de esquina, respeito em salas dominadas por homens.
Mas algo na expressão de Carolina, quando olhava para Lúcia, sugeria um aviso, em vez de boas-vindas. Os investidores de Tóquio estão esperando na sala de conferências A, Carolina disse, seu olhar fixo em Eduardo. E Renata Campos está aqui. Novamente. A expressão de Eduardo endureceu momentaneamente antes de suavizar-se em neutralidade ensaiada. Envie minhas desculpas ao grupo de Tóquio. Lúcia lidará com suas perguntas preliminares. Eu me juntarei depois de lidar com a senhorita Campos. Carolina assentiu secamente, sua desaprovação evidente na linha rígida de seus ombros enquanto se virava para sair. Lúcia havia se acostumado com tais reações do círculo íntimo de Eduardo, uma mistura de ressentimento e cautela em relação à recém-chegada que havia ascendido rápido demais. Tenha cuidado com Tanaka, Eduardo aconselhou enquanto Lúcia pegava seu tablet. Ele respeita a franqueza, mas abomina confronto, nuance cultural. Lúcia assentiu. Estudei seus padrões de negociação. Vou administrá-lo. Um pequeno sorriso brincou nos cantos da boca de Eduardo. Eu sei que vai. Enquanto Lúcia se virava para sair, Eduardo pegou seu pulso, não com força, mas com pressão suficiente para comandar sua total atenção. Depois que terminarmos aqui, diga a Renata que darei a ela até o final da semana, sem extensões. Frieza em sua voz lembrou Lúcia do que acontecia com aqueles que desafiavam Eduardo Mendonça. A inovadora empresa de tecnologia de segurança de Renata Campos estava na mira de Eduardo por meses, mas a brilhante fundadora havia resistido às suas tentativas de aquisição com surpreendente resiliência. Transmitirei sua mensagem, Lúcia, respondeu neutramente. Enquanto conduzia a reunião com os investidores japoneses, Lúcia encontrou sua mente dividida, uma parte focada nas complexas projeções financeiras diante dela, outra parte imaginando o que estava acontecendo com Renata. Campos. Nos 6 meses trabalhando próxima a Eduardo, ela havia testemunhado suas táticas de negociação evoluírem de ofertas generosas para pressão sutil e ameaças veladas. O padrão era sempre o mesmo. Eduardo identificava algo que queria, oferecia, para comprar, e quando recusado, sistematicamente desmontava obstáculos até que o alvo se rendesse. Pessoas não eram muito diferentes de empresas em sua visão de mundo, ativos a serem adquiridos, alavancados ou neutralizados. 2 horas depois, com os representantes de Tóquio adequadamente impressionados pela proposta de expansão asiática do Grupo Mendonça, Lúcia saiu da sala de conferências para encontrar Renata Campos esperando na área de recepção. Mesmo de longe, Lúcia podia ver os olhos vermelhos da mulher e sua postura tensa. Senhorita Campos, Lúcia aproximou-se com cortesia profissional. O Sr. Mendonça pediu para informá-la que você tem até sexta-feira para reconsiderar sua oferta. Renata olhou para cima, sua expressão mudando de derrota para reconhecimento amargo. Você é ela, não é? A nova, seja lá o que você for dele. Lúcia manteve sua compostura. Sou a assistente executiva do Sr. Mendonça. É assim que chamam hoje em dia? Renata riu sem humor. Ouvi falar sobre você, a bartender que chamou a atenção dele. Agora você está aí em Prada, entregando os seus ultimatos. A precisão da avaliação feriu, senhorita Campos. Deixe-me dar-lhe um conselho. Renata interrompeu, levantando-se. Embora mais baixa que Lúcia, ela parecia expandir-se com raiva, justa. Seja lá o que ele esteja lhe dando, o dinheiro, o estilo de vida, a falsa sensação de poder, não vale o que você está desistindo. Não estou desistindo de nada, Lúcia respondeu automaticamente. Os olhos de Renata estreitaram-se, com algo entre pena e desprezo. Não está? Olhe para si mesma. Você sequer reconhece quem se tornou? Antes que Lúcia pudesse responder, as portas do elevador se abriram, e Eduardo emergiu, sua expressão escurecendo à vista das 2 mulheres em conversa. Senhorita Campos, ele disse friamente. Acredito que nossa discussão foi concluída. Renata. Virou-se para ele, queixo erguido. Construí minha empresa do zero, Mendonça. Não deixarei que você a destrua apenas para absorver minhas patentes.
Sua empresa está implodindo enquanto falamos, Eduardo respondeu, sua voz baixa. Seus principais investidores retiraram-se esta manhã. Até sexta-feira seu conselho exigirá que você venda. A única questão é se você o fará com sua reputação intacta. A cor drenou do rosto de Renata. Você manipulou meus investidores? Isso é... negócios, Eduardo completou. Por ela. Talvez se você entendesse isso melhor não estaria nesta posição. O olhar de Renata disparou entre Eduardo e Lúcia, como se procurasse humanidade em qualquer rosto. Não encontrando nenhuma, ela reuniu sua dignidade e caminhou até o elevador. Sexta-feira, senhorita Campos, Eduardo chamou atrás dela. Não torne isso mais confuso do que precisa ser. Enquanto as portas do elevador se fechavam sobre a expressão aflita de Renata, um silêncio desconfortável caiu entre Lúcia e Eduardo. Ele virou-se para ela com uma sobrancelha erguida. Problemas? Lúcia hesitou. Ela estava chateada. Naturalmente, ele respondeu com desdém. As pessoas frequentemente ficam quando percebem que perderam. A reunião de Tóquio? Produtiva, Lúcia respondeu, caindo em seu ritmo habitual. Tanaka quer garantias sobre as aprovações regulatórias, mas de resto eles estão preparados para seguir adiante. Eduardo assentiu com aprovação. Excelente, junte-se a mim para jantar esta noite. O evento beneficente do prefeito no Copacabana Palace. Novamente, não um pedido, mas uma declaração. Lúcia havia se acostumado com essas ordens. Quando aparecer, o que vestir, como se comportar. Seu calendário não era mais seu. Seu tempo pertencia a Eduardo tão certamente quanto o tratamento médico de sua mãe e seu luxuoso apartamento. Dependiam de seu contínuo favor. O Valentino Azul? Ela perguntou, já sabendo sua preferência para como ela deveria aparecer em eventos políticos. Perfeito, ele confirmou. Meu motorista irá buscá-la às 7. Naquela noite, enquanto Lúcia se preparava em seu apartamento em Pinheiros, as palavras de Renata Campos ecoavam em sua mente. Você sequer reconhece quem se tornou? A pergunta persistia, enquanto ela aplicava a maquiagem com precisão ensaiada, penteava seu cabelo em um coque elegante e deslizava para dentro do vestido de estilista que custava mais do que ela ganhava em 3 meses. A mulher no espelho era bonita, polida, poderosa e uma estranha. Em algum lugar entre aquela primeira gala e hoje, Lúcia Moraes, do sul de São Paulo, havia desaparecido, substituída por esta versão selecionada de si mesma que existia para complementar o mundo de Eduardo Mendonça. Seu telefone tocou com uma mensagem de Eduardo. Carro lá embaixo. Traga os brincos, Cartier. Lúcia colocou os brincos de diamante, outro presente de Eduardo, entregue depois que ela havia administrado com sucesso um cliente difícil em seu nome. Cada presente vinha depois que ela cruzava outra linha, aceitava outro compromisso, permitia que outra fronteira se borrasse. O padrão era claro, mesmo que ela tivesse relutado em reconhecê-lo. No evento beneficente, Lúcia desempenhou seu papel impecavelmente, encantando o prefeito, desviando perguntas sobre os controversos projetos de desenvolvimento do Grupo Mendonça, garantindo que o copo de uísque de Eduardo nunca esvaziasse. Ela se tornara uma extensão dele, antecipando suas necessidades antes que ele as expressasse. Você está excepcionalmente útil esta noite, Eduardo murmurou, enquanto circulavam pela multidão, sua mão pousando possessivamente na parte inferior das costas dela. O grupo Thompson está aqui, Lúcia respondeu baixinho. Terceira mesa à esquerda. O CEO deles tem observado você desde que chegamos. Os lábios de Eduardo curvaram-se em um sorriso predatório. Bem observado. Eles têm resistido à nossa proposta de parceria. Talvez um toque pessoal seja necessário. Enquanto ele a guiava em direção à mesa Thompson, Lúcia avistou Carolina Ramos observando-os do outro lado da sala, sua expressão indecifrável. Quando seus olhares se encontraram, Carolina inclinou levemente a cabeça, um gesto que parecia transmitir uma mensagem que Lúcia não conseguia decifrar completamente. Mais tarde, enquanto Eduardo engajava os executivos da Thompson em conversa, Carolina apareceu ao lado de Lúcia. Ele está te moldando, Carolina disse sem preâmbulos. Sua voz baixa o suficiente
para que apenas Lúcia pudesse ouvir. Lúcia manteve sua expressão agradável para o benefício dos observadores. Perdão. Não seja ingênua, Carolina respondeu. Não combina com você. Você está sendo moldada em algo específico. Já vi isso antes. E o que seria isso? Lúcia perguntou, perturbada pela intensidade da mulher. O olhar de Carolina passou rapidamente para Eduardo, então de volta para Lúcia. A arma dele, o escudo dele, sua ferramenta perfeitamente calibrada. Ela bebericou seu champanhe. Houve alguém antes de você. Vanessa. Ela era brilhante, ambiciosa, maleável. Soa familiar. Um calafrio percorreu Lúcia, apesar do calor da sala lotada. O que aconteceu com ela? Ela deixou de ser útil, Carolina disse simplesmente. Quando? Começou a pensar por si mesma, em vez de servir aos interesses dele. Ela colocou sua taça vazia em uma bandeja que passava. Você é mais inteligente do que ela era. Posso ver isso, mas isso pode tornar sua queda mais espetacular. Antes que Lúcia pudesse responder, Carolina se afastou, deixando-a com perguntas que ela não tinha certeza se queria respondidas. Do outro lado da sala, Eduardo captou seu olhar e fez sinal. Como uma companheira fiel, Lúcia foi até ele, mesmo enquanto a dúvida florescia em seu peito. A viagem de volta ao seu apartamento foi silenciosa, Eduardo absorto em mensagens em seu telefone. Quando o carro parou em frente ao seu prédio, ele olhou para cima. A situação Campos se resolverá até sexta-feira, ele disse. Eu garanti isso. Lúcia assentiu, não confiando em si mesma para falar. Você parecia distraída esta noite, Eduardo observou, seu olhar penetrante. Algo em mente. Por um momento, Lúcia considerou perguntar sobre Vanessa, sobre o padrão que Carolina havia sugerido. Em vez disso, ela sorriu. Apenas cansada. Foi um longo dia. Eduardo a estudou por mais um momento, antes de assentir. Descanse um pouco. Amanhã finalizamos o acordo de Tóquio. Enquanto Lúcia entrava em seu apartamento vazio, ela tirou seus saltos de estilista e moveu-se para a janela, olhando para o horizonte de São Paulo. Daqui, ela podia ver a torre, Mendonça dominando a paisagem urbana, um monumento reluzente ao poder e ambição de Eduardo. Ela pensou em Renata Campos lutando para salvar sua empresa do desmantelamento sistemático de Eduardo. Ela pensou no aviso de Carolina e na misteriosa Vanessa, que havia deixado de ser útil. Ela pensou em sua própria transformação de bartender em dificuldades para assistente executiva polida e os crescentes compromissos que esse papel exigia. A realização cristalizou-se lentamente. Ela havia escapado de uma prisão apenas para entrar em outra, mais dourada. As barras eram feitas de luxo e dependência, mas ainda assim a confinavam. Ao ganhar liberdade financeira, ela havia entregado algo muito mais precioso, sua autonomia, sua moralidade, talvez até sua identidade. Lúcia Moraes, do sul de São Paulo, não reconheceria quem ela havia se tornado. A questão agora era se essa mulher ainda existia em algum lugar sob a fachada cuidadosamente construída, e se ela tinha coragem de se recuperar antes de desaparecer completamente. Um ano após seu emprego com Eduardo Mendonça, Lúcia estava sentada sozinha em seu escritório adjacente ao dele, olhando para o e-mail em sua tela. A empresa de tecnologia de Renata Campos havia sido adquirida pelo Grupo Mendonça 6 meses atrás, após uma batalha que deixou a outrora confiante fundadora financeira e emocionalmente esgotada. Agora Renata estava anunciando seu novo empreendimento, uma pequena empresa de consultoria operando longe da esfera de influência de Eduardo. A foto anexada mostrava Renata com um sorriso tenso que não chegava aos olhos. Ela parecia mais velha, mais magra, diminuída. Outra vítima da ambição implacável de Eduardo. Ainda pensando em Renata, a voz de Carolina Ramos veio da porta. Nos últimos meses, uma aliança desconfortável havia se formado entre as duas mulheres. Carolina havia se tornado uma espécie de guia. Não exatamente uma amiga, mas uma pessoa que dizia verdades em um mundo de ilusões cuidadosamente construídas. Lúcia minimizou o e-mail. Apenas limpando minha caixa de entrada. Carolina fechou a porta e sentou-se em frente à mesa de Lúcia. Ela foi inteligente em recuar.
A maioria deles não reconhece quando são derrotados até que seja tarde demais. Isso deveria ser reconfortante? Lúcia perguntou, seu tom mais afiado do que pretendia. Os lábios de Carolina curvaram-se em um sorriso sem humor. Não, apenas realidade. Falando nisso, você viu a proposta, Larson? Lúcia assentiu. Jackson. Larson possuía uma rede de hotéis boutique que ocupavam imóveis privilegiados em várias cidades importantes, ativos que Eduardo recentemente colocou em sua mira. Eduardo quer adquiri-los 30% abaixo do valor de mercado, Lúcia disse. É agressivo mesmo para ele. Agressivo. Carolina levantou uma sobrancelha. É um roubo à mão armada. Larson construiu essa empresa do nada ao longo de 30 anos. Seus hotéis têm alguns dos mais altos índices de satisfação do cliente do setor. Então por que vender? Lúcia perguntou, embora suspeitasse da resposta. A expressão de Carolina escureceu, porque Eduardo tem pressionado sistematicamente os credores de Larson. 3 de suas propriedades, de repente, enfrentaram problemas regulatórios no mês passado. Sua filha mais velha foi abruptamente rejeitada em 3 universidades de elite, onde tinha status de legado. A startup de seu filho, misteriosamente, perdeu seu financiamento. Lúcia sentiu o familiar desconforto em seu estômago. Como você sabe tudo isso? Porque estou com Eduardo há 15 anos, Carolina respondeu uniformemente. Sei como ele opera. A questão é, por quanto tempo mais você vai fingir que não sabe? Antes que Lúcia pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem de Eduardo. Meu escritório. Agora. O dever chama, Carolina disse, levantando-se. Ela pausou na porta. Apenas lembre-se, Lúcia, quanto mais alto ele te eleva, maior é a queda. E todos caem eventualmente. Eduardo estava ao telefone quando Lúcia entrou em seu escritório, andando atrás de sua mesa com a energia inquieta que sempre acompanhava seus esquemas mais ambiciosos. Ele gesticulou para que ela se sentasse, sua voz afiada enquanto se dirigia a alguém na linha. Não me importo com as complicações legais, Alves. Me importo com resultados. Faça acontecer. Ele encerrou a ligação com um toque forte de seu dedo. Então voltou sua atenção para Lúcia. O acordo Larson está estagnando, ele disse sem preâmbulos. Jackson está ficando sentimental sobre seu legado. Lúcia encontrou seu olhar firmemente. A oferta está significativamente abaixo do valor de mercado. Talvez se... A oferta é exatamente o que a empresa vale, uma vez que suas vulnerabilidades são consideradas. Eduardo interrompeu, seu tom não admitindo argumentos. E essas vulnerabilidades se tornarão cada vez mais aparentes nas próximas semanas. A ameaça implícita pairou no ar entre eles. Lúcia havia testemunhado esse padrão vezes suficientes para entender o que estava por vir. O gradual desmantelamento da vida e negócios de Jackson Larson até que a rendição se tornasse sua única opção. Tenho uma abordagem diferente para sugerir, Lúcia disse cuidadosamente. As sobrancelhas de Eduardo se ergueram ligeiramente, uma mistura de surpresa e diversão cruzando suas feições. É mesmo? A principal preocupação de Larson é seu legado. Seus filhos não querem assumir o negócio, mas ele quer que o nome Larson continue na indústria hoteleira. Ela encontrou seu olhar diretamente. Poderíamos oferecer para manter a marca Larson como uma linha premium dentro do Mendonça Hospitalidade. Dar a ele uma posição cerimonial no conselho. Deixar que ele acredite que seu legado continuará. Eduardo a estudou, sua expressão ilegível. Uma abordagem psicológica interessante, oferecendo a ilusão de continuidade ao invés de conquista direta. Seria mais eficiente do que quebrá-lo, Lúcia apontou pragmaticamente. E potencialmente mais lucrativo. A marca Larson tem significativa boa vontade no mercado. Um sorriso lento espalhou-se pelo rosto de Eduardo. Você está aprendendo, Lúcia, usando o sentimentalismo como alavanca, em vez de tentar esmagá-lo diretamente. Ele se aproximou, empoleirando-se na borda de sua mesa perto da cadeira dela. Aprecio o pensamento estratégico, mas não se engane, uma vez que Larson assine, a empresa é minha para fazer o que eu quiser. Claro, Lúcia concordou, ignorando o desconforto em seu estômago.
Estou simplesmente sugerindo o caminho mais eficiente para a aquisição. Eduardo estendeu a mão, seus dedos afastando uma mecha de cabelo atrás da orelha dela, um gesto que cruzava as fronteiras profissionais que ele frequentemente borrava. Você se tornou um grande trunfo, Lúcia Moraes. Eu sabia que você tinha potencial naquela primeira noite, mas você excedeu até mesmo minhas expectativas. Lúcia permaneceu imóvel sob seu toque, anos de prática permitindo-lhe mascarar seu desconforto. Obrigada. Organize um jantar com Larson. Eduardo continuou retirando sua mão. Algum lugar íntimo, não muito formal. O restaurante favorito dele, talvez. Quero que ele esteja confortável quando apresentarmos esta abordagem revisada. Cuidarei disso, Lúcia respondeu, levantando-se de sua cadeira. E Lúcia, Eduardo chamou quando ela chegou à porta. Use o Armani vermelho. Larson aprecia coisas bonitas. Pode amolecê-lo ainda mais. A objetificação casual foi entregue, como uma estratégia de negócios. Outra ferramenta no arsenal de manipulação de Eduardo. Uma vez, tais comentários a haviam chocado. Agora eram simplesmente parte do trabalho. O lembrete sempre presente de que no mundo de Eduardo, tudo e todos eram um potencial ativo a ser aproveitado. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Lúcia serviu-se uma taça de vinho e abriu seu laptop. O site dos hotéis Larson mostrava propriedades que incorporavam hospitalidade genuína, lugares construídos com cuidado em vez de eficiência corporativa. Fotos de família revelavam Jackson Larson como um homem com rosto enrugado e olhos gentis em pé orgulhosamente com sua equipe em inaugurações de hotéis ao longo das décadas. Um homem que havia construído algo autêntico, prestes a ser devorado pelo império de aquisições de Eduardo. O telefone de Lúcia tocou. Sua mãe ligando da casa de repouso onde agora residia. Sua saúde melhorada, mas ainda necessitando de cuidados regulares. Como está minha estrela corporativa? Sua mãe perguntou, sua voz quente com orgulho. Ocupada como sempre, Lúcia respondeu, forçando alegria em seu tom. Como foi a fisioterapia hoje? Enquanto sua mãe conversava sobre seu progresso, Lúcia olhava para o horizonte de São Paulo, a Torre Mendonça iluminada contra o céu noturno. Sua mãe acreditava que Lúcia trabalhava para um empresário brilhante e exigente, uma narrativa muito distante da complexa realidade dos métodos de Eduardo Mendonça e do papel de Lúcia em facilitá-los. Você parece cansada, querida, sua mãe observou. Apenas um longo dia, Lúcia garantiu. Você trabalha demais. Pelo menos ele está tratando você bem? A pergunta pairou no ar, carregada com ironia não intencional. Em termos materiais, Eduardo tratava Lúcia excepcionalmente bem. O apartamento de luxo, o guarda-roupa de estilistas, o salário de 6 dígitos, o tratamento médico premium de sua mãe. Em termos humanos, ele estava sistematicamente remodelando-a em sua tenente ideal, erodindo seus limites e bússola moral a cada mês que passava. Ele valoriza meu trabalho. Lúcia respondeu cuidadosamente. Após encerrar a ligação, ela abriu uma gaveta em sua escrivaninha e retirou um pequeno caderno, um dos poucos itens que trouxera de seu antigo apartamento. Dentro estavam sonhos que ela uma vez registrara, aspirações de viagem, objetivos de carreira, esperanças de fazer a diferença. A caligrafia pertencia a uma Lúcia Moraes diferente, uma que acreditava em possibilidades além da sobrevivência, que ainda não havia aprendido a calcular o preço de tudo e de todos. Na semana seguinte, Lúcia sentou-se ao lado de Eduardo em um restaurante exclusivo de São Paulo, enquanto ele encantava Jackson Larson com facilidade ensaiada. Vestida com o Armani vermelho solicitado, ela observou a interação entre os homens, um construtor que criara com paixão, o outro um conquistador que adquiria com precisão. Seu legado importa para mim, Jackson, Eduardo estava dizendo. Sua sinceridade tão perfeita que quase poderia ser confundida com genuína. O nome Larson representa qualidade no setor. Quero preservar isso, não apagá-lo. Jackson, um homem em meados dos 60, com cabelos prateados e olhos cansados, parecia querer acreditar nele. Meu pai começou com um pequeno hotel em Santos. Me ensinou tudo sobre hospitalidade. A ideia do nome desaparecer. Não vai acontecer,
Eduardo garantiu. A coleção Larson se tornará a marca premium dentro da Mendonça Hospitalidade. Sua visão continuará. Lúcia manteve seu sorriso profissional enquanto silenciosamente catalogava as mentiras. Ela vira os memorandos internos, planos para absorver as propriedades em hotéis padronizados Mendonça, eliminando as ineficiências que tornavam as propriedades Larson únicas. Ah, meus funcionários, Jackson perguntou. Alguns deles estão comigo há décadas. Membros valiosos da equipe sempre terão um lugar, Eduardo respondeu suavemente, evitando compromissos específicos. Lúcia sentiu o olhar de Jackson mudar para ela, procurando confirmação ou contradição. Senhorita Moraes, você tem estado quieta. Qual é a sua perspectiva sobre a aquisição? A pergunta a pegou desprevenida. A maioria das pessoas em negociações com Eduardo dirigia-se apenas a ele, tratando-a como um acessório em vez de uma participante. Acredito em preservar o que torna os negócios especiais, ela respondeu cuidadosamente, ciente do escrutínio de Eduardo. A reputação Larson por serviço pessoal é incomparável no setor. Jackson a estudou, talvez sentindo a formulação cuidadosa. E você acredita que o Grupo Mendonça compartilha essa filosofia? Um momento de escolha cristalizou-se. Lúcia podia sentir a expectativa de Eduardo pressionando contra ela, a resposta ensaiada, a mentira agradável, o papel que ela havia desempenhado por um ano. O Sr. Mendonça tem uma visão de expansão que levará a experiência Larson para mais viajantes. Ela respondeu diplomaticamente. O resto do jantar prosseguiu de acordo com o plano cuidadosamente orquestrado de Eduardo. Jackson Larson, desgastado, por meses de pressão e seduzido por promessas de preservação de legado, concordou em considerar a oferta revisada. Ao se despedirem do lado de fora do restaurante, o homem mais velho apertou a mão de Lúcia. Você me lembra minha filha, ele disse baixinho. Inteligente, observadora. Ela sempre me diz quando estou cometendo um erro. Seus olhos continham uma pergunta que ele não vocalizou. Seu legado é importante, Lúcia respondeu, as palavras grudando em sua garganta. No carro depois, Eduardo estava triunfante. Ele assinará dentro de uma semana. Sua abordagem foi inspirada, Lúcia. Obrigada, ela murmurou, olhando pela janela enquanto as ruas de São Paulo passavam embaçadas. Isso pede uma celebração, Eduardo continuou. A aquisição Larson completa a presença de nossa divisão de hospitalidade no litoral. Uma vez que anunciarmos, nossas ações dispararão. Ele tocou seu joelho. Mandei fazer algo para você. Um símbolo de apreciação por sua contribuição para este acordo. Em sua cobertura, Eduardo apresentou-lhe uma pequena caixa de veludo. Dentro havia um deslumbrante colar de esmeralda, a pedra central rodeada por diamantes. Verde combina com... Você, ele disse, removendo o colar de sua caixa. Vire-se. Lúcia obedeceu automaticamente, levantando seu cabelo enquanto ele prendia o fecho ao redor de seu pescoço. A esmeralda repousava pesadamente contra sua pele, bonita e fria. Perfeito, Eduardo murmurou, suas mãos demorando-se em seus ombros. Você se tornou indispensável para mim, Lúcia. Quero que saiba disso. Ela encontrou seu olhar no espelho. Obrigada, Eduardo. Mais tarde naquela noite, após retornar ao seu apartamento, Lúcia ficou diante do espelho do banheiro e estudou seu reflexo. A mulher que olhava de volta usava um colar de esmeralda de 250 mil reais e um vestido de estilista, sua maquiagem ainda impecável depois de horas desempenhando seu papel. Por trás do exterior polido, algo estava se fraturando, uma pressão lenta atingindo seu ponto de ruptura. As palavras de Carolina ecoavam em sua mente. Quanto mais alto ele te eleva, maior é a queda. Vanessa, quem quer que fosse, havia caído, quando começou a pensar por si mesma. Renata Campos havia sido sistematicamente destruída por desafiar a vontade de Eduardo. Jackson Larson estava entregando o trabalho de sua vida, acreditando em mentiras que Lúcia havia ajudado a elaborar. E a própria Lúcia. Ela havia se tornado o que Eduardo precisava, sua perfeita tenente, sua charmosa companheira, sua arma, elegantemente implantada. Ela havia trocado uma forma de impotência
por outra versão mais insidiosa, decorada com luxo e justificada por necessidade. A esmeralda brilhava contra sua pele, seu peso repentinamente sufocante. Com dedos trêmulos, Lúcia soltou o fecho e colocou o colar sobre o balcão. Sem seu adorno, ela parecia ao mesmo tempo mais vulnerável e mais ela mesma, uma mulher numa encruzilhada, reconhecendo finalmente o verdadeiro custo do acordo que havia feito. 3 dias após o jantar com Jackson Larson, Lúcia sentou-se em um canto tranquilo de um café em Pinheiros, longe do distrito financeiro onde a Torre Mendonça dominava o horizonte. À sua frente, Carolina Ramos bebia uma xícara de café preto, sua armadura corporativa habitual, substituída por trajes casuais de fim de semana. Ele está planejando anunciar a aquisição Larson na gala beneficente da próxima semana, Carolina disse, sua voz baixa apesar do ruído ambiente do café. Cobertura completa da imprensa, principais investidores presentes. É para ser sua conquista máxima no setor de hospitalidade. Lúcia assentiu, girando sua própria xícara entre as palmas. E após o anúncio? Integração imediata. O nome. Larson permanece por 6 meses, depois é eliminado completamente. 3 propriedades fecham para renovação e reabrem como hotéis padrão Mendonça. O resto segue dentro de 18 meses. A expressão de Carolina permaneceu neutra, mas algo em seus olhos sugeria que ela havia visto esse padrão vezes demais antes. 80% da equipe atual será considerada redundante. A informação confirmou o que Lúcia já suspeitava, mas não havia conseguido verificar. Eduardo deliberadamente a mantivera afastada dos planos operacionais para a integração, Larson garantindo que sua performance com Jackson permanecesse convincente. Por que você está me contando isso? Lúcia perguntou, estudando a mulher que havia sido tanto mentora quanto sistema de alerta ao longo do último ano. Carolina ficou em silêncio por um momento, pesando suas palavras. Porque 15 anos atrás eu era você. A protegida promissora, a tenente perfeita. Acreditei que poderia manter minha integridade enquanto servia às ambições de Eduardo. Um sorriso amargo tocou seus lábios. Eu estava errada. O que mudou? Atingi meu ponto de ruptura, Carolina respondeu simplesmente. Todos que sobrevivem na órbita de Eduardo eventualmente o fazem. A questão é o que você faz depois. Escolhi ficar, compartimentalizar, focar nos negócios em vez dos métodos. Ela encontrou o olhar de Lúcia diretamente. Não tenho certeza se foi a escolha certa. A admissão pairou entre elas, carregada com anos de compromisso e resignação. Lúcia considerou a mulher diante dela. Brilhante, bem-sucedida por qualquer medida convencional. Ainda assim, algo vital havia sido sacrificado ao longo do caminho. E Vanessa? Lúcia perguntou, finalmente expressando a questão que persistira, desde sua conversa no evento beneficente do prefeito. Qual foi seu ponto de ruptura? A expressão de Carolina endureceu. Vanessa Eiras era a assistente executiva de Eduardo antes de você. Inteligente, ambiciosa, de um contexto não muito diferente do seu. Ele a moldou, a promoveu, confiou a ela operações cada vez mais sensíveis. O que aconteceu com ela? Ela desenvolveu uma consciência em um momento inconveniente, Carolina disse. Um acordo semelhante ao de Larson, mas o alvo era uma empresa de manufatura familiar no interior de Minas Gerais. Quando ela descobriu que o proprietário estava sendo pressionado através da cobertura médica de sua esposa cronicamente doente, algo estalou. Ela o avisou, tentou ajudá-lo a lutar. Lúcia sentiu um calafrio apesar do calor do café. E? Eduardo descobriu sua traição. Em uma semana, ela perdeu tudo. Sua posição, seu apartamento, sua reputação. Da última vez que eu vi, ela estava trabalhando como garçonete no Rio Grande do Sul. Incontratável em qualquer ambiente corporativo, após as violações de confidencialidade que a equipe jurídica de Eduardo fabricou contra ela. Os paralelos eram claros demais para ignorar. Lúcia também viera do nada. O tratamento médico de sua mãe, sua segurança financeira, toda a sua vida construída dependia do contínuo favor de Eduardo. Por que você ficou? Lúcia perguntou baixinho. Depois de ver o que aconteceu com ela?
O olhar de Carolina desviou-se para a janela, onde estudantes passavam, vidas ainda se desenrolando com possibilidades. Medo no início, depois inércia, eventualmente uma espécie de racionalização desesperada de que o bem superava o mal. Ela olhou de volta para Lúcia. Mas as balanças nunca equilibram, não realmente. Você apenas se torna melhor em mentir para si mesma. Lúcia pensou nos olhos cansados de Jackson Larson, na presença diminuída de Renata Campos, em todos. Os outros que estiveram no caminho de Eduardo apenas para serem sistematicamente desmantelados. Pensou em sua própria transformação, as habilidades adquiridas, os limites apagados, a gradual reformulação de seu quadro moral para acomodar os métodos de Eduardo. Não posso continuar fazendo isso, ela disse finalmente, as palavras ao mesmo tempo aterrorizantes e libertadoras. Carolina assentiu sem surpresa. Imaginei. A questão é, o que você vai fazer a respeito? Ainda não sei, Lúcia admitiu, mas sei que não posso continuar sendo sua arma. Tenha cuidado, Lúcia, Carolina alertou. Eduardo não tolera traição. Se você vai se libertar, precisa de alavancagem, proteção. Mais tarde, naquela noite, na solidão de seu apartamento, Lúcia removeu o colar de esmeralda de sua caixa de veludo e o colocou sobre sua mesa de centro, suas facetas captando a luz fraca. Por mais de um ano, ela havia aceitado os presentes de Eduardo como compensação por sua conformidade. Roupas de estilista, acessórios de luxo, este próprio apartamento. Cada item representava um compromisso, um passo mais distante da mulher que ela uma vez fora. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Eduardo. Reunião para café da manhã amanhã 7 horas. Meu lugar. Discutiremos seu papel no anúncio da gala. Lúcia olhou fixamente para a mensagem, lembrando como uma vez tal convocação a teria enchido, com uma mistura complexa de orgulho e ansiedade. A satisfação de ser essencial para seus planos, juntamente com o estresse de atender seus exigentes padrões. Agora ela sentia apenas um reconhecimento vazio da dinâmica de poder em jogo. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, abrindo seu laptop e navegando para um armazenamento em nuvem seguro que havia estabelecido meses atrás. Uma medida de precaução tomada após testemunhar o que acontecia com aqueles que contrariavam Eduardo. Dentro estavam pastas cuidadosamente organizadas, contendo evidências de práticas comerciais questionáveis, às quais ela havia sido exposta. E-mails discutindo manipulação regulatória, gravações de conversas, onde táticas de pressão eram planejadas, documentos financeiros mostrando padrões de desvalorização estratégica antes de aquisições. Nada disso era explicitamente ilegal, mas coletivamente pintava um quadro condenável dos métodos de Eduardo Mendonça, a aplicação sistemática de pressão, as coincidências orquestradas que acometiam seus alvos, a rede de influência que ele exercia para quebrar aqueles que resistiam a ele. O dedo de Lúcia pairou sobre a pasta rotulada Aquisição Larson. Dentro estava toda a comunicação referente ao desmantelamento sistemático da resistência de Jackson Larson, as ligações para contatos bancários, as histórias plantadas, questionando a estabilidade financeira de seus hotéis, os problemas regulatórios, organizados em propriedades-chave. Ela realmente estava considerando usar essas informações contra Eduardo? O homem que a havia tirado da obscuridade, que havia providenciado o tratamento médico de sua mãe, que havia mostrado a ela um mundo de possibilidades que ela nunca imaginara acessível. O homem que também havia metodicamente erodido sua autonomia, alavancado sua gratidão em conformidade e a transformado em um acessório para suas ambições implacáveis. Seu telefone vibrou novamente. Lúcia? Confirme a reunião de amanhã. Com súbita clareza, Lúcia sabia que não podia participar de outra sessão de estratégia, não podia participar de outra destruição calculada, não podia continuar sendo o rosto polido da máquina de intimidação de Eduardo. Mas também não podia simplesmente ir embora. Eduardo não permitiria, não com o que ela sabia, não com seu entendimento íntimo de seus métodos. Ela precisava de um plano. Confirmado. 7 horas, ela respondeu por mensagem, ganhando tempo. Na manhã seguinte, vestida com um
terno azul marinho elegante que Eduardo havia elogiado uma vez por sua aparência autoritária, Lúcia chegou à cobertura dele em Higienópolis. O porteiro a cumprimentou pelo nome, acostumado com sua presença regular. No elevador privado para a cobertura, ela respirou fundo, preparando-se para o que estava por vir. Eduardo estava em seu lugar habitual junto às janelas, São Paulo estendida diante dele como um reino sob vigilância. Ele se virou quando ela entrou, sua expressão satisfeita. Pontual como sempre, ele disse, gesticulando para o café da manhã disposto na mesa de jantar. Tenho pensado sobre seu papel no anúncio da gala. Quero você em primeiro plano para este. Lúcia colocou sua bolsa, removendo uma pasta fina. Antes de discutirmos isso, há algo que preciso trazer à sua atenção. Eduardo ergueu uma sobrancelha, movendo-se para a mesa. Um problema com a documentação, Larson? Não exatamente. Lúcia colocou a pasta diante dele, mantendo um comportamento profissional apesar de seu coração acelerado. Isto contém informações sobre minha demissão, com efeito imediato. As palavras pairaram no ar entre eles. A expressão de Eduardo mudou de surpresa para cálculo para algo mais frio. Demissão, ele repetiu, não tocando na pasta. Isso é, inesperado e mal sincronizado dado o anúncio da próxima semana. Mesmo assim é necessário, Lúcia respondeu uniformemente. Eduardo a estudou, sua mente analítica já trabalhando através de cenários, avaliando seus motivos e ameaças potenciais. Posso perguntar o que provocou esta decisão repentina? Outra oferta, talvez? Nenhuma outra oferta, Lúcia disse. Simplesmente não posso continuar neste papel. Um sorriso perigoso curvou os lábios de Eduardo. Não pode? Ou não quer? Ele aproximou-se, sua presença deliberadamente intimidante. Depois de tudo que fiz por você, elevando-a de bartender para executiva, providenciando os cuidados de sua mãe, dando-lhe uma vida que a maioria das pessoas apenas sonha, você escolhe agora para desenvolver escrúpulos? Sou grata pelas oportunidades, Lúcia disse cuidadosamente. Mas não posso participar do que está acontecendo com Jackson Larson, ou do que aconteceu com Renata Campos, ou todos os outros. A expressão de Eduardo endureceu. Você sabia exatamente no que estava se metendo. Não finja indignação moral agora quando é conveniente. Talvez eu não soubesse, Lúcia rebateu. Ou talvez eu tenha me convencido de que os fins justificavam os meios. De qualquer forma, acabou. Não é tão simples, Lúcia, Eduardo disse, sua voz baixando. Você teve acesso a informações confidenciais, negociações sensíveis. Seu contrato tem cláusulas muito claras de não divulgação. Cláusulas com sérias penalidades financeiras. Aqui estava, a ameaça, o lembrete de sua vulnerabilidade. Lúcia havia antecipado exatamente esta resposta. Estou ciente de minhas obrigações contratuais, ela respondeu calmamente. Não tenho intenção de divulgar informações confidenciais, a menos que seja forçada a me proteger. Eduardo ficou imóvel, reconhecendo o contra-ataque implícito. Explique-se. Lúcia encontrou seu olhar diretamente. Durante o último ano documentei cada instância, onde você usou métodos que poderiam interessar autoridades reguladoras, jornalistas ou concorrentes. Tudo desde a crise bancária fabricada, que forçou a tecnologia oeste, a vender até a auditoria coincidental da Receita Federal, que atingiu o senador Lima depois que ele se opôs ao seu projeto de desenvolvimento à beira-mar. Você está blefando, Eduardo disse, mas incerteza tremulou em seus olhos. As evidências estão seguras e distribuídas, Lúcia continuou. Se algo acontecer comigo, minha mãe, minhas finanças ou minha reputação profissional serão liberadas automaticamente para múltiplos destinatários. A atmosfera na cobertura mudou, tensão carregando o ar entre eles. Isso não era mais empregador e assistente, mentor e protegida. Era adversário enfrentando adversário, um com poder e recursos, o outro com conhecimento perigoso. Você acha que pode me ameaçar? A voz de Eduardo era perigosamente suave. Eu fiz você, Lúcia Moraes. Posso desfazê-la com a mesma facilidade. Você não me fez, Lúcia respondeu, encontrando força na verdade.
Você encontrou alguém desesperada e ambiciosa e a moldou no que você precisava. Mas essa pessoa não é quem eu sou mais. E quem é você? Eduardo perguntou zombeteiramente. A denunciante justiceira? A campeã da ética empresarial? Por favor, você se beneficiou de cada decisão que agora afirma achar questionável. Você está certo, Lúcia reconheceu, surpreendendo-o. Fui cúmplice. Vi você destruir a vida das pessoas e chamei isso de negócios. Ajudei a elaborar as narrativas que o justificavam. Isso acaba hoje. Eduardo a estudou com avaliação fria. O que você quer? Dinheiro? Uma posição diferente na empresa? Quero sair, Lúcia disse simplesmente. Separação completa. Meu contrato rescindido com a indenização acordada. 1. Acordo mútuo de não difamação. E sua garantia de que nem eu nem minha mãe experimentaremos quaisquer dificuldades coincidentais posteriormente. E em troca? As evidências permanecem seguras, mas não divulgadas. Eu sigo com minha vida. Você continua com a sua. Lúcia gesticulou para a pasta na mesa. Os termos estão delineados ali. Eduardo abriu a pasta, examinando os documentos dentro. Seu rosto não revelou nada enquanto processava o acordo cuidadosamente elaborado. Que oferecia a ele uma saída limpa enquanto protegia Lúcia de retaliação. Você pensou bem nisso, ele disse finalmente, fechando a pasta. Aprendi com o melhor, Lúcia respondeu sem ironia. Um silêncio tenso preencheu a sala enquanto Eduardo calculava suas opções. Ele poderia lutar, certamente, implantar seus consideráveis recursos contra ela. Mas Lúcia havia estado dentro de sua operação por 1 ano. Havia visto seus métodos de perto. Tinha provas que poderiam prejudicá-lo, mesmo que não o destruíssem completamente. O que acontece com Larson? Ele perguntou repentinamente. Você vai avisá-lo como Vanessa tentou avisar seu alvo. Então Carolina estava certa sobre Vanessa. Não, Lúcia respondeu honestamente. Não vou interferir, mas também não vou ajudá-lo a destruí-lo. A risada de Eduardo não continha humor. Como é ético da sua parte, mantendo seu terreno moral elevado, enquanto ainda permite que o inevitável ocorra. A observação feriu porque continha verdade. Ao sair sem avisar Jackson Larson, ela era realmente melhor do que antes. Não posso salvar todos de você, Eduardo, Lúcia admitiu, mas posso parar de ser sua arma. Eduardo moveu-se para a janela, São Paulo estendida diante dele na luz da manhã. Por um momento ele ficou em silêncio, calculando probabilidades, avaliando riscos, determinando se o custo de combatê-la superava a simplicidade de deixá-la ir. Sabe, ele disse finalmente, de todas as pessoas que cultivei ao longo dos anos, você tinha o maior potencial, a combinação perfeita de inteligência, ambição e adaptabilidade. Ele virou-se para ela. Estou quase impressionado com esta jogada. Lúcia permaneceu em silêncio, reconhecendo o elogio contraditório pelo que era, um reconhecimento de que ela o havia superado, ainda que temporariamente. Farei o jurídico revisar seus termos, Eduardo disse pegando a pasta. Supondo que sejam razoáveis, finalizaremos a separação até o final da semana. Alívio inundou Lúcia, embora ela mantivesse seu exterior composto. Obrigada. Não me agradeça ainda, Eduardo alertou. Lembre-se de que este acordo depende de sua contínua discrição. Para sempre. Entendo. Ele aproximou-se, sua expressão indecifrável. Sabe o que me fascina sobre este momento, Lúcia? Você está usando minhas próprias táticas contra mim. Alavancagem, tempo estratégico, risco calculado. Você se tornou mais parecida comigo do que está disposta a admitir. A observação a perturbou, mas Lúcia recusou-se a demonstrar. Talvez eu tenha aprendido seus métodos. Isso não significa que compartilhe os seus valores. Veremos, Eduardo respondeu, um sorriso conhecedor brincando em seus lábios. O poder muda as pessoas, Lúcia, assim como a ausência dele. Quando você estiver de volta ao mundo real, sem a proteção do meu nome e recursos, veremos quanto tempo esses valores baseados em princípios duram. Suponho que veremos, Lúcia disse, pegando sua bolsa. Ela removeu o colar de esmeralda de um bolso lateral
e o colocou sobre a mesa. Isto pertence a você. Eduardo olhou para o colar com desdém. Fique com ele. Considere um presente de despedida, um lembrete do que está deixando para trás. Não, obrigada, Lúcia respondeu firmemente. Não preciso de lembretes. Enquanto ela se virava para sair, Eduardo chamou atrás dela. Uma última coisa, Lúcia. Ela pausou na porta, olhando para trás. Quando você se encontrar sentindo falta desta vida, a influência, o acesso, a capacidade de fazer as coisas acontecerem, lembre-se de que minha porta permanece aberta. Pessoas como nós nos entendemos de maneiras que outros nunca entenderão. A oferta continha tanto ameaça quanto sedução, um lembrete do poder intoxicante que ela estava renunciando. Por um momento, a dúvida tremulou. Ela realmente poderia abandonar tudo o que havia conquistado, retornar a uma vida de limitação e luta? Adeus, Eduardo, ela disse simplesmente, e fechou a porta atrás dela. 3 meses depois, Lúcia sentou-se em um banco com vista para o Porto de Santos, observando veleiros deslizarem sobre a água. Ela usava jeans e uma blusa simples, muito diferente do guarda-roupa de grife que uma vez fora sua armadura diária. Ao seu lado sentava-se Renata Campos, sua improvável amizade forjada na sequência da saída de Lúcia do Grupo Mendonça. A incubadora aprovou sua inscrição, Renata disse, passando a Lúcia uma pasta contendo a aceitação oficial. Eles ficaram impressionados com o plano de negócios. Educação financeira focada na comunidade não é exatamente tecnologia sexy, mas eles veem o impacto potencial. Lúcia sorriu, uma expressão genuína que havia se tornado mais frequente desde sua saída do mundo de Eduardo. Obrigada pela recomendação. Eu não poderia ter passado pela porta sem ela. Considere isso karma, Renata respondeu. Seu aviso sobre o que aconteceu com minhas patentes de segurança de dados me deu tempo para proteger meu novo empreendimento. Eu devia isso a você. Após deixar o Grupo Mendonça, Lúcia havia usado sua indenização para garantir uma moradia modesta e estabelecer uma pequena prática de consultoria, enquanto desenvolvia seu verdadeiro projeto de paixão: programas de educação financeira para comunidades carentes, como o bairro do sul de São Paulo, onde crescera. O trabalho pagava muito menos que sua posição com Eduardo, mas vinha sem o peso do compromisso que havia se tornado cada vez mais insuportável. O tratamento médico de sua mãe continuava sob as provisões que Lúcia havia negociado em seu acordo de separação. Eduardo, fiel à sua palavra, mantivera sua distância, embora Lúcia às vezes sentisse sua sombra através do distrito financeiro de São Paulo, um lembrete do poder que ela havia desafiado e da vida que havia rejeitado. Você ouviu as últimas sobre Mendonça? Renata perguntou, verificando seu telefone. A aquisição Larson foi concluída, mas aparentemente várias propriedades-chave foram separadas anteriormente. Jackson Larson conseguiu salvar seus hotéis principais, afinal. Lúcia ergueu uma sobrancelha. Sério? Isso é surpreendente. Rumores dizem que alguém o alertou sobre os planos de integração do Mendonça. Deu-lhe tempo para garantir financiamento separado para as propriedades com mais valor sentimental. Renata lançou a Lúcia um olhar lateral. Não saberia. Nada sobre isso saberia. A expressão de Lúcia permaneceu neutra. Mantive os termos do meu acordo de separação. Não interferência completa. Claro, Renata respondeu com um sorriso conhecedor. Assim como Carolina Ramos manteve completa confidencialidade quando renunciou no mês passado, após 15 anos de serviço leal. A notícia sobre Carolina foi genuinamente surpreendente. Carolina saiu, Renata assentiu. Juntou-se a uma firma de investimentos éticos em Curitiba, toda uma declaração, deixando sua posição de COO. Ela pausou. Timing interessante, logo após o acordo Larson modificado ser fechado. Lúcia olhou para o porto, considerando os efeitos ondulantes de escolhas feitas e não feitas. Ela não havia avisado Jackson Larson diretamente. Isso teria violado seu acordo com Eduardo, mas ela havia deixado certos arquivos acessíveis a Carolina, sabendo que a mulher tinha seus próprios cálculos morais a fazer. Às vezes as pessoas surpreendem você, Lúcia disse finalmente. Até a si mesmas.
Conforme o sol começava a se pôr, lançando luz dourada sobre a água, Lúcia pensou nas palavras de despedida de Eduardo. Pessoas como nós nos entendemos de maneiras que outros nunca entenderão. Ele estava certo sobre uma coisa. Ela havia aprendido seus métodos, entendido sua perspectiva. A diferença estava em como ela escolhia aplicar esse conhecimento. Eduardo usava poder para controlar, para acumular, para dobrar outros à sua vontade. Lúcia havia descoberto outro caminho, usando o que aprendera para proteger, para construir, para criar espaço para escolhas em vez de eliminá-las. O verdadeiro poder, ela percebera, não estava na riqueza ou influência ou alavancagem estratégica. Estava na liberdade de escolher quem você se tornava, independentemente das circunstâncias. Estava em reconhecer o preço dos sonhos e decidir conscientemente quais preços valiam a pena pagar. Em algum lugar pela cidade, em sua torre de vidro e aço, Eduardo Mendonça continuava construindo seu império, adquirindo, expandindo, consumindo. Mas aqui à beira da água, Lúcia Moraes estava construindo algo diferente. Algo menor, talvez, mas inteiramente seu. Ela havia escapado da gaiola dourada, não encontrando um protetor mais poderoso, mas desmantelando-a de dentro, usando as próprias habilidades que seu captor havia ensinado para garantir sua liberdade. A mulher que uma vez fora moldada na arma perfeita de Eduardo havia se recuperado, se refez, de acordo com seu próprio projeto. E nessa transformação jazia uma vitória mais profunda do que qualquer aquisição corporativa.